Olá pessoal, tudo bem com vocês? Essa é a nossa terceira aula de Direito Penal 1, turma noturna da FACAP. Ainda estamos com as aulas suspensas presencialmente, então estamos fazendo a aula remota. Então essa é a nossa terceira aula gravada, que eu vou encaminhar para vocês, vou colocar também no sistema do Moodle. Ao mesmo tempo, vou colocar um material para que vocês acompanhem a aula, como já fizemos na primeira e na segunda, material que simula os pontos que eu coloco em sala de aula, para que vocês consigam anotar, fazer uma simulação de fato de uma sala de aula, fazendo as anotações, bem como anotando também as dúvidas. A gente fez na semana passada, nossa primeira aula online para tirar dúvida, e nós faremos outras. Então peço que vocês acompanhem a aula, espero que compreendam o conteúdo, que estejam conseguindo realmente utilizar essas novas ferramentas, já que nós estamos numa situação realmente excepcional, então faz necessário o uso dessas ferramentas da tecnologia. Então hoje nós vamos falar sobre teoria geral do delito. Então vou só situá-los no nosso conteúdo. Direito Penal 1, eu expliquei para vocês lá no primeiro dia de aula que nós dividiríamos o nosso conteúdo em teoria geral do direito penal. Aqui nesse assunto nós falaríamos dos conceitos iniciais, das definições iniciais, dos institutos iniciais, principalmente sobre a nossa disciplina, sobre o conceito de direito penal, sobre a função do direito penal, características, falamos sobre fontes do direito penal, falamos sobre a norma penal em si, seja ela no tempo ou seja ela no espaço. Então, toda essa parte inicial sobre a colocação do objeto de estudo, nós vimos na nossa primeira parte do nosso assunto, que é chamada teoria geral do direito penal. E agora nós vamos estudar, o nosso objeto de estudo será a teoria construída em torno do delito. Nós utilizamos aqui a palavra delito como gênero, mas entenda como se estivéssemos falando infração penal. Porque quando eu falo infração penal, eu permito duas espécies que nós vamos estudar, já vou explicar melhor para vocês, que se divide em crime, que é sinônimo de delito, com contravenção penal. Então, quando eu falo teoria do delito, entenda como se fosse teoria da infração penal. A gente chama teoria do delito porque é a denominação mais usual, mais utilizada na doutrina ao tratar desse conteúdo. Então, falando de teoria geral do delito, nós estamos aqui nos centralizando no objeto que é, vamos dizer, o ponto fulcral, o ponto principal da nossa análise em Direito Penal 1, que é estudar o delito enquanto norma. Tá? Então, o que nós buscamos aqui é entender o delito principalmente enquanto algo construído e definido pelo nosso ordenamento jurídico. Tá? Por mais que a gente pense numa definição de delito com base na filosofia, na sociologia, na criminologia, em outras disciplinas e ciências, nós estamos estudando aqui o delito, ou tentando delimitar o nosso estudo para o delito enquanto norma. Ou seja, é a norma jurídica buscando definir esse fenômeno social, político, humano, mas que nós buscamos aqui a compreensão jurídica desse instituto. Tá? Então, eu vou mostrar para vocês aqui o conteúdo, o material que eu vou passar para vocês. E ao falar sobre teoria geral do delito, eu até coloquei no material, eu gosto muito
da explicação dada por Zaffaroni, Raul Eugênio Zaffaroni, quando ele diz que chama-se teoria do delito, chama-se teoria do delito, a parte da ciência do direito penal que ocupa de explicar o que é o delito em geral. Quer dizer, quais são as características que devem ter qualquer delito. Essa explicação não é um mero discorrer sobre o delito com um interesse puramente especulativo, senão que atende uma função essencialmente prática, consistente na facilitação da averiguação da presença ou ausência do delito de cada caso concreto. Então eu vou mostrar para vocês aqui, que está até no material que eu vou enviar para vocês, a explicação do Zaffaroni. E o que ele está querendo dizer é exatamente que é uma parte da ciência penal que busca trazer uma definição jurídica do que seja delito. Muito embora nos utilizemos também de aspectos filosóficos, políticos, sociológicos, para definir o delito, o jurista busca uma definição do delito enquanto parte de uma definição ou de uma construção normativa, tá? E a gente vai ver, quando a gente fala que nossa definição do delito é com base num conceito jurídico, e também já disse para vocês isso em sala de aula, que a construção da norma realizada pelo Estado, ela atende essencialmente uma característica de um poder político. Então, para dizer o que é delito por meio de uma norma jurídica, nós precisamos, obviamente, de ter isso, uma discussão no plano político, porque quem define o ordenamento jurídico são as forças políticas, né? Então passa por um debate jurídico. Logo, por mais que a gente tente compreender o delito ou tentar entender o delito de uma forma geral, nós não podemos dizer que a explicação do delito seja universal, porque cada ordenamento jurídico de cada nação poderá trazer uma definição distinta de uma outra definição jurídica de um outro país, de uma outra nação. Por isso a gente busca trazer aqui os elementos gerais construídos de acordo com cada ordenamento jurídico vigente, tá? A gente vai compreender isso melhor. Então, quando a gente fala em teoria do delito, nós buscamos explicar o delito como esse fenômeno, que é um fenômeno social, político e humano, mas também como uma construção dentro do ordenamento jurídico, tá? E isso busca, como disse no próprio conceito do Zaffaroni, trazer para a prática, na facilitação, se existe ou não delito em cada caso concreto. Isso vai servir de um parâmetro para quando o aplicador da lei penal se debruçar com o caso concreto, saber se de fato naquele caso existe um delito ou não. Dessa forma, interpretando melhor as normas jurídicas penais. Então, ela atende uma necessidade prática, tá? Então não é um mero discorrer especulativo. Vocês vão entender como é feita essa análise jurídica da existência ou não do delito em cada caso concreto, tá? Então, para isso, nós vamos partir primeiramente para a definição do que seja delito, o conceito de crime ou de delito. E aqui, como eu já disse na primeira explanação, que utilizamos a palavra crime ou delito como sinônima de infração penal, tá? E aí a doutrina nos remete a 3 conceitos possíveis: conceito legal, formal, material ou analítico. Na verdade, 4 conceitos, né?
e nós vamos analisar cada um deles. Quando falamos no conceito de crimes, eu digo para vocês que o conceito ele não é universal, muito embora a gente tente trazer para análise do conceito do que seja crime de acordo com o nosso ordenamento jurídico, tá? E aí se pergunta, está previsto em lei, existe um conceito na lei, um conceito geral do que seja crime para o nosso ordenamento jurídico? Alguns doutrinadores consideram o Decreto-Lei 3.914 de 41, que é chamada Lei de Introdução ao Código Penal, que esse artigo primeiro nos traria uma definição geral do que é crime, tá? Esse decreto-lei é como se fosse uma explicação inicial para a própria lei, que é o Código Penal, chamada Lei de Introdução ao Código Penal, Decreto-Lei 3.914 de 41, que logo no seu artigo 1º traz uma definição ou uma explicação ao dizer: considera-se crime, vocês estão acompanhando aí, crime a infração penal que a lei comina pena de reclusão ou de detenção, quer isoladamente, quer alternativa ou cumulativamente com a pena de multa, contravenção à infração penal a que a lei comina isoladamente pena de prisão simples ou de multa, ou ambas, alternativa ou cumulativamente. Vejam, se vocês observarem melhor, esse artigo 1º, ele não traz uma definição, vamos dizer, uma definição que nos traga aí uma elucidação do que de fato é o crime. O que o artigo 1º faz é nos trazer uma distinção entre crime e contravenção penal. E aqui eu volto para dizer para vocês o seguinte: o que o decreto-lei no artigo 1º faz, e isso já está sedimentado em sede doutrinária, é fazer uma distinção entre crime e contravenção penal. Ele traz uma distinção, que é no tocante a espécies de pena para cada uma dessas infrações penais. E aqui agora eu faço o seguinte esclarecimento para vocês. Quando eu quero me referir ao gênero, eu chamo de infração penal. Infração penal é o gênero. E que eu tenho duas espécies, porque o nosso sistema penal brasileiro adotou o sistema dicotômico, tá? Chamado sistema dicotômico, onde eu tenho duas espécies de infração penal na nossa legislação penal, que é o crime ou delito, são expressões sinônimas para a nossa legislação. Nosso legislador não faz distinção entre crime e delito, tá? Alguns países fazem e adotam a teoria tricotômica, que coloca crime, delito e contravenção penal como espécies de infração penal. O nosso ordenamento jurídico só coloca crime ou delito e contravenção penal. O nosso sistema é dicotômico. Infração penal é o gênero e eu tenho duas espécies: crime ou delito e a contravenção penal. E você pode me perguntar: professor, mas qual é a distinção em essência? Na verdade, não existe uma distinção em essência, tá? Entre crime e contravenção. Então, ontologicamente, não existe distinção entre crime e contravenção. O que o legislador dá é uma distinção qualitativa. E a gente observa isso pela forma como ele trata a sanção penal para o crime e a sanção penal para a contravenção. Se consegue observar, por exemplo, que o legislador trata o crime ou delito como uma infração penal de maior gravidade, enquanto a contravenção penal é tratada, no geral, como uma infração penal de menor gravidade. Tanto é que a doutrina chega a chamar a contravenção penal de infração
de menor potencial ofensivo ou crime anão, o crime pequeno, crime menor, exatamente por normalmente as infrações caracterizadas como contravenção penal não terem o aspecto de maior gravidade, tá? Então, e isso vai depender muito da escolha do legislador. Um comportamento que hoje é crime, amanhã, de acordo com a mudança legislativa, pode se transformar em contravenção penal. E vice-versa. O que hoje é contravenção penal, amanhã pode ser caracterizar um crime ou delito. Só basta o legislador alterar isso. Como aconteceu, por exemplo, recentemente que eu digo, alguns anos, né, em que, em 2003, na verdade, crimes relacionados à posse de arma de fogo ilegalmente era caracterizado como contravenção penal e passou a ser crime em 2003 com o Estatuto do Desarmamento. Então veja que não existe uma distinção em essência, tá? Tão somente uma distinção qualitativa, que é normalmente o que se estabelece de acordo com a sanção penal estabelecida, seja para o crime ou para a contravenção penal. Então, esse artigo 1º do Decreto-Lei, e agora eu volto para cá, para aquela explicação inicial, não nos traz, em essência, o conceito, um conceito geral de infração penal. O que ele nos traz é uma distinção entre crime e contravenção, uma das, tá? E daí eu vou trazer para vocês aqui as principais distinções, já que nós estamos falando da distinção entre crime e contravenção penal, na nossa legislação. A nossa legislação traz alguns pontos ou aspectos que nos faz diferenciar crime de contravenção penal. Tá? E aí eu vou trazer para vocês aqui algumas distinções, não são todas, mas as principais distinções que a legislação penal nos faz aí entre crime e contravenção penal, tá bem? Então, está aqui também no material de vocês, eu coloquei um quadro, tá? Para poder distinguir, que eu vou mostrar aqui para vocês. Acompanhe aí comigo principais distinções entre crime e contravenção, tá? A primeira distinção, com relação à pena privativa de liberdade, tá? Pena privativa de liberdade, crime ou delito, tá? As expressões são sinônimas. Veja bem, para o crime ou delito, a legislação pode estabelecer pena de reclusão, pena de detenção, e ela pode ser acumulada ou alternativa com a pena de multa, tá? Já para a contravenção penal, a lei estabelece pena de prisão simples de forma acumulada ou alternativa com a pena de multa, tá? E aí você pode perguntar, professor, mas qual a distinção essencial entre reclusão, detenção e prisão simples? Vocês vão estudar isso com maior profundidade quando estiverem estudando pena, tá? Espécie de pena que é em Direito Penal 2. Mas eu já adianto para vocês algumas distinções, é que quando a gente fala em pena de reclusão, é normalmente aquela pena de privativa de liberdade onde se há um maior rigor no seu cumprimento. São para infrações penais mais graves, onde se tem as penas maiores, tá? Como, por exemplo, um crime de homicídio, é reclusão de 6 a 20 anos, tá? E ela pode estabelecer regime fechado, semiaberto ou aberto, tá? E nós temos a pena de detenção, tá? Que normalmente são para crimes com penas menores, tá? E ela estabelece como regra geral o regime semiaberto ou aberto, tá? Regra geral. Mas tem outras distinções que vocês vão estudar melhor. E isso pode ser de forma acumulada ou alternativa com a pena de multa, tá? Já a prisão simples
ela é um tipo de prisão sem maior rigor carcerário. Normalmente ela precisa, segundo a legislação, ela precisa ser cumprida em local distinto de onde se cumpre reclusão e detenção. Deveria ser um local apropriado para cumprir a chamada prisão simples. Nossa legislação prevê assim, muito embora na prática não se tenha esse local. E como normalmente são penas com valores menores, né, normalmente são infrações de menor potencial ofensivo, na prática acontece normalmente a substituição por outro tipo de pena que não seja privativa de liberdade, como por exemplo restritiva de direito. Normalmente é o que acontece com a prisão simples. Então ela não pode ter rigor carcerário, tá? E deve ser cumprida em local distinto onde se cumpre reclusão e detenção, certo? Então reclusão normalmente é em penitenciárias, né? A detenção pode ser em outro tipo de, de estabelecimento prisional, tá? E a prisão simples é em locais distintos onde se cumpre detenção e reclusão. Então, basicamente, para que vocês entendam inicialmente isso aqui, mas vocês vão estudar com maior profundidade em Direito Penal 2, certo? Tempo máximo de cumprimento da pena, ou seja, quanto é que se pode cumprir de pena privativa de liberdade, quanto tempo a pessoa pode ficar presa. Isso aqui foi alterado recentemente, tá? É o artigo 75 do Código Penal, que estabelece, como antes previa, 30 anos, e com a lei que foi aprovada em dezembro de 2019, que é a lei 13.964 de 2019, passou a ser de 40 anos o tempo máximo de cumprimento, certo? Só verificar se vocês estão aqui acompanhando. Então, nós temos hoje o tempo máximo de cumprimento para o crime ou delito de 40 anos de prisão. Aí você pode perguntar, mas professor, por qual razão então? Às vezes a gente vê que a pessoa é condenada a 100, 200 anos de prisão. A pessoa só pode cumprir 30. Qual o sentido disso? Faz algum sentido prático? Sim, faz. Muito embora a pessoa só possa ficar 40 anos atualmente com a nova legislação, se ela for condenada mais do que isso, a 100 anos, 200 anos, ela vai sair com 40 anos? Vai. Só que eventuais benefícios penais são contados de acordo com a pena toda aplicada. Por exemplo, imagine que para progredir de regime tenha que cumprir 2/3. Uma coisa é a pessoa cumprir 2/3 de 40 anos. Outra coisa é cumprir 2/3 de 100 anos. Então ela vai cumprir 2/3 de 100 anos. O que ela não pode é ficar mais de 40 anos. Mas faz sentido sim condenar em mais de 40 anos, porque o cálculo dos benefícios, como livramento condicional, progressão de regime, é feito sobre a totalidade da pena. Entenderam? A contravenção penal, o tempo máximo de cumprimento é de 5 anos. Então vejam que o legislador dá uma distinção aí substancial no tempo de cumprimento, tempo máximo de cumprimento da pena. Punibilidade da tentativa, uma outra distinção entre crime e contravenção penal. Nós vamos estudar crime consumado e crime tentado. Nós vamos estudar mais para frente na teoria do delito, que é possível que o crime seja na forma consumada e na forma tentada. Nós vamos ter uma punição para o crime tentado e uma punição para o crime consumado. Então, é possível punir o crime na sua forma tentada, porque o Código Penal admite isso. No artigo 14, inciso 2, admite-se a punibilidade da tentativa do crime. Ainda que ele não consiga consumar, o crime pode ser punido. Mas se nós tivermos
uma tentativa de contravenção penal, aí não é possível falar em punibilidade da tentativa, porque o artigo 4º, eu não botei aqui, acho que se eu só colocar aqui para vocês a lei de contravenções penais, que é a lei Decreto-Lei 3.688 de 41, chamada Lei das Contravenções Penais, tá? No artigo 4º fala que não é punível a tentativa da contravenção. Então posso ter uma tentativa de contravenção penal, mas ela não será punida, ok? Por expressa previsão legal. Com relação, uma outra distinção é com relação à regra da extraterritorialidade, que nós acabamos de estudar. E pela regra da extraterritorialidade, eu tenho certeza que vocês se lembram, é a possibilidade de aplicar a lei penal brasileira ao crime ocorrido fora do nosso território. Nós vimos aqui as hipóteses: extraterritorialidade incondicionada, extraterritorialidade condicionada e extraterritorialidade hipercondicionada. A regra da extraterritorialidade, ela só se aplica aos crimes cometidos fora do Brasil. Não se aplica às contravenções. Então, se for praticada uma contravenção penal, naquelas hipóteses de extraterritorialidade, não será aplicada a lei penal brasileira. Só se aplica aos crimes, tá? Por expressa vedação do artigo 2º da Lei das Contravenções Penais. Então, essa é uma outra distinção. Com relação à competência para julgar, nós vamos estudar isso com maior profundidade. Vocês vão estudar isso em processo penal, competência, regras de competência para julgar. Mas aqui nós precisamos fazer essa análise inicial. Veja bem, mostrando aqui o quadro para vocês. Quando eu tenho um crime ou delito, esse crime ou delito pode ser julgado tanto pela Justiça Estadual como pela Justiça Federal. Nós temos a competência da Justiça Federal, ela é residual, está prevista na Constituição Federal. Tá? As hipóteses da competência da Justiça Federal estão previstas na Constituição Federal. Então, quando prevista na Constituição Federal, na verdade, a competência da Justiça Estadual que é residual, porque a competência da Justiça Federal ela é taxativa, está prevista na Constituição. Os casos que não estão previstos na Constituição são da Justiça Estadual, que é a competência residual da Justiça Estadual. Então, eu posso ter crime ou delito da competência da Justiça Estadual e da Justiça Federal. Já as contravenções penais, como regra, só podem ser julgadas pela Justiça Estadual. A Justiça Federal, regra geral, não tem competência para julgar as contravenções penais. Mas existe exceção. Que exceção é essa, professor? Daquelas pessoas que têm foro por prerrogativa de função na Justiça Federal. Por exemplo, um juiz federal, ele tem foro por prerrogativa de função de ser julgado pelo Tribunal Regional Federal. Então, ainda que ele pratique uma contravenção penal, quem vai julgar essa contravenção penal praticada por ele, em razão de ele ter esse foro por prerrogativa de função, por ser juiz federal, aí sim a Justiça Federal é que vai julgar, ainda que seja uma contravenção penal. Então, regra geral, as contravenções penais só são julgadas pela Justiça Estadual. Não acontece, não é como o crime ou delito, que pode ser julgado tanto pela Justiça Estadual como pela Justiça Federal. Mas, em se tratando de pessoas com foro por prerrogativa de função, se elas praticarem contravenção penal, elas vão responder na Justiça Federal. Entenderam? Uma outra distinção é no tocante
a ação penal, que vocês também vão estudar em processo penal, mas nós precisamos fazer aqui uma breve explicação para distinguir crime, delito de contravenção penal. A ação penal, tá? Que é o instrumento para poder veicular uma acusação penal. A ação penal, ela pode ser pública e ela pode ser privada. E sendo pública, ela pode ser incondicionada e condicionada. De uma forma bem breve e geral para vocês, quando a ação penal é pública, o titular dessa ação é o Ministério Público, tá? Que detém aí a competência para poder, a legitimidade, a atribuição para poder mover essa ação. Tá? Se ela for incondicionada, não precisa de qualquer autorização da vítima ou ofendido. Tá? Se ela precisar de uma representação do ofendido, ela é chamada de ação penal pública condicionada. Significa que o Ministério Público só poderá dar entrada nessa ação penal se o ofendido ou vítima representar. Então é chamada ação penal pública condicionada à representação. Então a ação penal pública é o interesse público que está em jogo. Logo, o titular dessa ação é o Ministério Público. Tá? A maioria dos delitos são de ação penal pública. Mas nós temos também crimes de ação penal privada. E aqui quem é o titular é o próprio ofendido. Tá? A própria vítima é que é o titular dessa ação penal. Ele que precisa mover essa ação. Se ele tiver condições financeiras, contrata um advogado para poder mover essa ação penal privada. Se não tiver, a Defensoria Pública que vai promover essa ação penal privada para ele. Mas ele que será o titular dessa ação penal. Tá? Como, por exemplo, um crime contra a honra. Regra geral é de ação penal privada. Então, se eu tenho um crime ou delito, ele pode ser tanto de ação penal pública, incondicionada e condicionada, como também de ação penal privada, como por exemplo um crime contra a honra, um crime de calúnia é de ação penal privada, certo? As contravenções penais só podem ter ação penal pública incondicionada. Não pode ser ação penal pública condicionada e nem ação penal privada. Então, titular Ministério Público e que não precisa de representação da vítima. Então, é porque é previsto expressamente em lei. As contravenções só podem ser objeto de ação penal pública incondicionada. Essa é uma outra distinção entre crime e contravenção penal. E, por fim, com relação ao regime de cumprimento da pena privativa de liberdade, uma outra distinção entre crime e contravenção que a gente observa na legislação penal. O crime ou delito pode ter o regime fechado, semiaberto e aberto. Nós podemos ter para o crime ou delito regime fechado, semiaberto e aberto. Vocês vão aprender melhor as características de cada um desse regime quando estudarem Penal 2, tá? Já para a contravenção penal, diante da pouca gravidade, só pode ser por regime semiaberto e aberto, jamais regime fechado para a contravenção penal. Então, essa é uma outra distinção no tocante a crime e contravenção penal. Então veja, principais distinções entre crime e contravenção, nosso sistema é o chamado sistema dicotômico, tá? Então veja que o artigo 1º, ele estabelece essa primeira distinção aqui, ó. Pena privativa de liberdade, pena de reclusão ou de detenção, como eu disse para vocês, e já para a contravenção, pena de prisão simples. Então, o artigo 1º, na verdade, não nos traz aí um conceito de infração penal, um conceito geral, mas tão somente uma das distinções entre crime e contravenção. E como eu já disse no início,
para vocês, não existe uma distinção em essência ontológica entre crime e contravenção, tá? Espero que tenham compreendido, vão anotando as dúvidas para que a gente consiga depois esclarecê-las melhor ao tratarmos numa aula online, para a gente se limitar, porque o tempo é mais curto na aula online e às vezes não é todo mundo que pode participar da aula online naquele momento, tá? Mas vejam que o crime ou delito são expressões sinônimas e contravenção penal é uma outra espécie de infração penal. E o gênero é infração penal, certo? E aí, seguindo, nós vamos falar do conceito formal de crime. E o conceito formal de crime é dito pela doutrina como aquele conceito que, para um conceito jurídico, é um conceito mais breve, um conceito mais seco possível, porque ele vai dizer que crime é exatamente, no sentido jurídico, é exatamente aquilo que está previsto em lei como um comportamento proibido ou imposto, tá? É simplesmente um conceito de acordo com aquilo que está previsto em lei, tá? Então, quando eu digo conceito formal, é o comportamento previsto em lei como crime. Tá? Só que, quando eu digo que o crime é o comportamento previsto em lei como crime, eu não consigo trazer aí uma definição geral, tá? Mas tão somente uma definição formalizada, porque eu não consigo entrar em aspectos que nos trazem uma definição mais geral e que, que faça com que o aplicador da lei tenha uma explicação mais esclarecida, uma explicação que lhe facilite o entendimento geral do que é infração penal, tá? Então, no conceito formal, vocês podem anotar, caso queira, que crime é o comportamento previsto na lei como proibido ou imposto. Então, conceito básico. Tá? Crime é aquilo que está previsto em lei como tal. Crime é aquilo que está previsto em lei como tal. Tá? Já o conceito material, ele nos traz uma definição mais aprofundada, uma definição jurídica que nos remete até a função do direito penal. Então, é um conceito que juridicamente nos fornece mais elementos. E nós vamos entender isso mais à frente. Tá? Então, crime no aspecto material, e aí vocês já podem também anotar no material de vocês, complementando aí, que crime no aspecto material é o comportamento que cause lesão significativa ou expõe a uma lesão significativa o bem jurídico tutelado pela lei penal. Então, crime é o comportamento que causa relevante lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico tutelado pela lei penal. Eu disse para vocês, quando tratávamos sobre ao tratar sobre princípios do direito penal, que hoje, na doutrina moderna, que a função do direito penal é tutelar bens jurídicos, tutelar interesses jurídicos. Logo, cada vez que nós temos um comportamento proibido ou imposto, o que se busca é proteger um determinado bem jurídico. Caso esse comportamento cause uma significativa lesão àquele bem jurídico, aí sim nós podemos falar em crime ou contravenção penal. Então, é um conceito que nos traz aí uma definição um pouco mais detalhada do que seja crime no aspecto geral e jurídico. Tá? Então, crime é o comportamento que causa significativa lesão ou perigo de lesão ao bem jurídico
tutelado. Então, nós falamos de bens jurídicos, que são interesses, os valores que são tutelados pela lei penal, como patrimônio, vida, honra, integridade física, integridade corporal, certo? E por fim nós temos o conceito analítico, tá? E o conceito analítico de infração penal é aquele que o jurista vai investigar os elementos que compõem a infração penal. Então, é o chamado conceito estratificado, ou conceito jurídico estratificado. Porque aqui o que interessa ao jurista é analisar se estão presentes todos os elementos que compõem a infração penal. Então, o conceito analítico, para que você possa anotar, é aquele que considera todos os elementos que compõem a infração penal. O conceito analítico é aquele que considera todos os elementos que compõem a infração penal. E aí nós vamos estudar esses elementos, que vai ser aqui o nosso principal objeto de estudo na teoria do delito, porque o conceito analítico ou conceito estratificado é o conceito que nos fornece aí a melhor investigação para saber se em cada caso concreto existia um delito. Então nós estamos estudando o delito de uma forma geral, e para entender o delito de uma forma geral é como se eu estivesse dividindo, apesar de ele ser um todo, para estudar cada um dos seus elementos. Eu só posso falar em delito se eu conseguir identificar em cada caso os elementos que compõem. Então é o chamado conceito analítico ou conceito estratificado. Nós vai ser objeto já das nossas próximas aulas. Aí nós vamos realmente ingressar no estudo analítico, no estudo jurídico, ou jurídico normativo, sobre o delito de forma geral, tá? Então, voltando aqui para o nosso material, vocês podem acompanhar e vocês vão verificar aí os quatro conceitos, né? O conceito legal, que na verdade só faz distinção entre crime e contravenção, o conceito formal, o conceito material e o conceito analítico, tá? Nós vamos deixar já para a próxima aula, eu vou deixar que os vídeos fiquem um pouco mais curtos, tá? Então de 40 no máximo 50 minutos, até para não ter dificuldade de postar o vídeo no YouTube e também para não cansá-los. Esse vídeo eu vou estar sempre divulgando os vídeos em dias de aula para facilitar com que vocês consigam aí acompanhar melhor ou ter um controle do material que está sendo encaminhado para vocês. Então anotem as dúvidas, façam anotações, depois façam as perguntas, seja por e-mail, seja pelo Moodle, que eu abri um fórum lá para vocês também fazer a discussão, e aí a gente vai continuando com o nosso curso. Então até a próxima aula, bons estudos e tenham todos aí boa leitura, e acompanhem sempre a nossa disciplina tanto no Moodle quanto no YouTube, e também vou fazer aí as comunicações com o representante da turma. Abraço a todos e até mais.